Fala galera, aqui é o Drake. E se você descobrisse que sua madrinha de casamento é na verdade uma agente secreta, o que você faria? Essa 007 vai ter que impedir que esses mercenários estraguem o casamento da sua melhor amiga. Começamos em Paris, na noite da festa de despedida de solteiro da Betsy. Ela tá super feliz porque depois de muito tempo a melhor amiga dela, a Sam, apareceu pra comemorar junto. Além delas duas também estão ali a Lydia e a Zoe, que tá grávida, e a Virginia, a futura cunhada da noiva. O clima é de total animação com todo mundo curtindo, mas dá pra perceber um certo ciúme da Virginia, já que a Sam tinha sido escolhida como dama de honra e não ela. O grupo então chega na porta de um clube, onde teoricamente a Sam teria feito reserva, só que na real não tinha nada reservado. Aí a situação começa a ficar esquisita, mas aí surge a Nadine, que resolve o problema das meninas e coloca todas pra dentro. Só que em seguida ela chama a Sam de canto e avisa que a missão dela foi adiantada. Ela não seria mais no dia seguinte, e sim naquela mesma noite. A Sam até tenta reclamar, porque não queria abandonar a amiga na própria despedida de solteiro, mas a Nadine deixa claro que a operação era urgente e que muitas vidas dependiam disso. E para garantir que ninguém desconfiasse da saída da Sam, a Nadine já tinha preparado uma distração. De repente, vários strippers vestidos de vikings entram no clube e puxam a Betsy pro meio da dança, e ela arrasta a Sam junto. Enquanto a noiva e as amigas se divertem com a cena, a Sam consegue dar um jeito de escapar discretamente, e as outras até comentam entre si que isso era típico dela, já que a Sam sempre inventava desculpas estranhas sobre o trabalho. A moça, por exemplo, dizia que era empresária de exposições de gatos, o que não combinava em nada com a urgência constante que ela demonstrava. Aí aos poucos a gente descobre que a Sam na real não tava em Paris só pra curtir a despedida da amiga. Ela era tipo uma agente secreta, quase uma 007, e usou a viagem como desculpa pra encobrir a missão que tinha ali. Naquela noite, a Sam e a sua equipe estavam de olho no Magnus Poulson, um cara muito perigoso, que tinha acabado de receber de uma loira misteriosa uma bolsa contendo nada menos que uma arma feita com material radioativo. O problema é que, segundo a inteligência, aquilo só ficaria pronto em 6 meses, ou seja, tinha alguma coisa muito errada acontecendo. A missão inicial era só de observação, mas a Sam decide que não vai esperar, e mesmo com o Edgar, o líder da equipe, mandando ela ficar quieta, a moça resolve agir por conta própria. O Edgar até manda outros dois agentes segurarem a Sam, mas não adianta nada, ela derruba os caras facilmente. Na sequência, o Steve, que controlava um drone, tenta barrar a Sam usando o equipamento, mas ela simplesmente destrói o drone sem pensar duas vezes. Com a confusão, o Magnus e a loira percebem que foram descobertos e começam a fugir, e mesmo contrariado, o Edgar acaba ajudando a Sam, e os dois partem atrás da dupla. No meio da perseguição aparece um capanga só pra tentar atrapalhar, mas a Sam resolve isso rapidinho, deixando o caminho livre até chegar no Magnus. Ele tava ameaçando jogar o Edgar de uma passarela, e por um instante a Sam parece acuada, mas aí ela percebe um caminhão carregado de tomate se aproximando, e aproveitando a oportunidade, ela dá um tiro certeiro na cabeça do Magnus, o que faz o Edgar despencar na caçamba do caminhão. O Edgar então sai de cena furioso, gritando que a Sam deveria aparecer no escritório dele para uma reunião urgente. Apesar disso, a Sam consegue recuperar a bolsa com a arma, satisfeita com o resultado da operação. Enquanto isso, as amigas dela continuavam na festa, bebendo e se divertindo, agora até com a presença da mãe do noivo, a Diane, que apareceu de surpresa. Depois da missão, ninguém da agência parecia feliz com o jeito impulsivo da Sam, e como consequência, o Edgar decide suspender ela do serviço ativo, deixando claro que a mulher tinha passado dos limites. Ao mesmo tempo, a Betsy e as outras amigas estavam em um restaurante, se divertindo enquanto um garçom até servia de mesa improvisada pros pratos. Mas logo a conversa vira reclamação sobre a Sam ter sumido da despedida, e quem aproveita pra cutucar ainda mais é a Virginia, que sempre quis ocupar o lugar dela como madrinha. É nesse clima que a Sam reaparece, tentando se explicar com uma desculpa completamente sem sentido. Só que a Betsy, que já tinha bebido demais, não segura a onda e começa a passar mal. A Sam, ainda como madrinha de casamento, segura o cabelo da amiga enquanto ela vomita, mas logo em seguida, a Betsy olha pra Virginia e simplesmente entrega o posto de madrinha de honra pra ela. A Virginia então aceita sem pensar duas vezes, e a situação fica bem constrangedora pra Sam, que acaba saindo dali cabisbaixa, se sentindo totalmente excluída. Mais tarde, a gente vê a loira junto da Nadine, e é aí que rola uma surpresa. A Nadine chega com aquele clima de missão secreta, dizendo que tinha uma surpresa pra colega, e deixa a Sam animadíssima. Só que quando revela do que se tratava, era simplesmente ir ao casamento da Betsy. Na hora, a Sam desanima, dizendo que nem sabia se a amiga ainda queria ela lá. Mas a Nadine tenta animá-la, dizendo que a Sam precisava relaxar e se divertir um pouco, até mostrando os peitos pra uns estranhos, só pra sair daquela vida intensa de agente. No fim, a loira acaba cedendo e aceita ir no casamento, e a Nadine ainda brinca que ela aceitou fácil demais, então ia colocar isso no relatório psicológico dela. Dali vamos pra uma ilha particular chamada Caldwell State, na Geórgia, que é justamente onde ia acontecer a cerimônia. Já na chegada, a Sam ouve um tiro e imediatamente acha que é confusão. Vai pegar a arma na bolsa, mas a motorista avisa que era só um tiro de canhão tradicional da região, usado pra marcar o meio-dia. Logo depois, a Sam reencontra a Betsy, que fica surpresa e feliz em ver a amiga. A Betsy até comenta que tinha tirado a Sam do posto de madrinha quando tava bêbada e mostra arrependimento, mas já era tarde demais.
porque a Virginia tinha assumido esse lugar e tava levando super a sério. Ela tava sendo chata com todo mundo da organização, exigindo perfeição, e claro, não gostou nada de ver a Sen ali. Enquanto isso, a Sen fica encantada com o lugar, elogiando o casarão e até perguntando se a Betsy tinha encontrado aquilo no Airbnb. Mas a Virginia logo se mete, cheia de arrogância, dizendo que a propriedade estava na família dela há mais de 2 séculos e meio, e que eles até destilavam o próprio whisky. Nesse meio tempo aparece o Ryan, o noivo da Betsy. Ele fica muito empolgado em conhecer finalmente a Sen, já que ela era a grande amiga da noiva. Só que mais uma vez isso incomoda a Virginia, que então dá um jeito de mandar a Sen pro último quarto no andar de cima, bem afastada de todo mundo. Quando chega no quarto, a primeira coisa que a Sen faz é abrir a mala para pegar as suas armas, mas acaba descobrindo que elas não estavam lá e só tinha um recadinho da Nadine mandando ela relaxar e se divertir. No ensaio do casamento, a Virginia continua mostrando que é um verdadeiro pesadelo para todo mundo. Ela critica cada detalhe e até chega a perguntar por que o pai não depilou as orelhas, sendo que não tinha absolutamente nada de errado com elas. Além disso, a moça estava obcecada pelo Chris, o padrinho, mas ele simplesmente não dava as caras. O cara só apareceu bem depois, quando o ensaio já tinha acabado, pra pura frustração dela. Enquanto isso, a gente vê que a Sen bateu o olho no Chris e ficou interessada, enquanto a Lydia acabou caindo de amores pelo reverendo Tom. O detalhe é que a Lydia tem uma quedinha por homens religiosos, e parece que o reverendo também estava curtindo a ideia, já que chamou ela pra beber depois. À noite, a Sen tá sozinha na beira da piscina quando aparece a Diane, a mãe do noivo, e a conversa começa inocente, mas logo fica meio estranha. A Sen comenta que tava ali com seus peitos de apoio emocional, e a Diane responde que gostava de decotes, principalmente os bem recheados. O clima fica esquisito, e a coisa só piora quando a Diane pergunta se a Sen tinha alguma alergia. Ela responde que é alérgica a mamão, e a Diane rebate dizendo que é alérgica a látex, então nunca podia usar camisinha. Nisso, a Virginia surge correndo e arrasta a mãe dali, antes que a conversa ficasse ainda mais constrangedora. Logo em seguida, o Frank, pai da Betsy, aparece para cumprimentar a Sen, mas a atenção de todo mundo é chamada pela Betsy, que anuncia que tinha preparado um presente pro noivo. Ela e as damas de honra começam a organizar uma dança, só que a Virginia faz questão de lembrar a Sen que ela nunca aparecia nos ensaios, e por isso não podia participar. Então a apresentação começa, e é uma coreografia meio ridícula, só que como sempre, a Virginia resolve roubar a cena, inventando passos malucos para ser o centro das atenções. A Sen, por outro lado, dá um jeito de se divertir. Ela discretamente pega um pedaço de bambu de um vaso, coloca alguma coisa dentro e assopra bem na direção da Virginia, que acaba caindo em cima de umas plantas cheias de espinhos e fica toda machucada. Na hora, a Sen finge que não sabe de nada, disfarça tranquilamente, mas o Chris viu tudo. E enquanto a festa rolava, pequenos barcos de controle remoto se aproximam da margem, e sem ninguém notar, começam a disparar dardos tranquilizantes que derrubam 3 seguranças de uma vez. Logo em seguida, homens armados emergem da água, prontos pra agir. Do outro lado, a Sen tá no celular com a Nadine, reclamando da Virginia como sempre, quando percebe um desses caras vindo do lago carregando uma mala comprida. Ela desconfia na hora, tira uma foto e manda pra Nadine. Só que a Nadine, super calma, fala que aquilo provavelmente era só uma guitarra ou algo do tipo, e que a Sen tava sendo paranoica. Pra piorar, ainda anota isso na ficha psicológica dela, o que deixa a Sen revoltada. De volta à festa, o Chris se aproxima da Sen, e ele comenta que viu quando ela armou contra a Virginia, mas promete não contar nada se ela topar beber alguma coisa com o cara. A Sen então aceita, e os dois ficam naquele clima de flerte, enquanto de longe, a Virginia assiste tudo com cara de quem não gostou nada do que viu. No dia seguinte, a Virginia leva as damas de honra e a noiva pra um spa. E claro, todas recebem tratamento VIP, menos a Sen, que fica com a parte mais tosca possível. Depois disso, a Virginia chama a Sen pra uma conversa séria e começa a jogar indiretas pesadas. Ela fala que o pai dela e o pai do Chris eram sócios antes do pai dele ser preso, e que a família dela ajudou financeiramente o Chris. E ainda solta que os dois já foram tão próximos que até saíram juntos numa revista, deixando claro que a Sen deveria se afastar dele. Mas a Sen apenas finge que entendeu o recado. Mais tarde, é hora de experimentar os vestidos pro casamento, e a Sen não perde a chance de brincar e desfila se sentindo uma popstar, até quebrar o salto do sapato. Logo chega o grande dia, e os convidados estão reunidos, e as damas de honra percebem que a Betsy tá atrasada. A Sen então vai atrás da amiga, e encontra ela super nervosa, quase como se não quisesse se casar. A Sen lembra do pacto que elas tinham feito na infância, prometendo nunca casar, e tenta convencer a Betsy a desistir dali mesmo, mas a noiva recusa, e ainda expulsa a Sen, deixando a amiga arrasada. Enquanto isso, os planos dos vilões avançam, e o Kurt e seus homens chegam na ilha justamente na hora em que a cerimônia tá prestes a começar. Aí, a Lydia começa a notar que os seguranças não parecem ser os mesmos da noite anterior, e no instante em que o Frank aparece com a Betsy pra dar início à cerimônia, a tranquilidade acaba, tiros são disparados, e o Kurt surge armado rendendo todo mundo. No meio do caos, o Dave, o marido da Zoe, larga a esposa grávida pra trás e sai correndo deixando ela revoltada. Assim que os tiros deixam de ecoar, todos os convidados são levados pra dentro da mansão, e o clima fica pesado, e a Virginia, claro, não perde a chance de cutucar, perguntando onde estava a loira. A Betsy, já nervosa, responde que a amiga nunca estava presente mesmo, só que o Frank corta a filha na
hora, lembrando de quando elas eram pequenas, e as outras crianças faziam bullying com a Betsy, e quem defendia ela era justamente a Sam, que colocava todos no lugar. Enquanto isso, o Kurt começa a mostrar que não entrou ali às cegas. Ele revela que pesquisou a vida de todo mundo antes de agir, e sabia exatamente quem estava naquele casamento. Para provar, ele cita o passado militar do Frank, e aponta que os Caldwell eram os donos do dinheiro. Então o vilão separa a família dos outros convidados, para desespero da Betsy. Além disso, ele manda levar também o Chris, dizendo que o cara já era praticamente da família. Em seguida, os ricaços são levados até uma sala onde ficava o sistema de segurança. Ali, o Kurt mostra que conhecia até os detalhes da propriedade, e pede a aliança do Mark, o pai da Virginia, para usar no sensor. Esse era o primeiro passo para abrir o cofre, e o segundo seria inserir uma senha, a data de casamento do Mark e da Diane, informação que ele tinha conseguido fuçando nos arquivos da família. Só que nessa hora, o Chris interrompe e fala para ele esperar. O galã explica que o que constava nos arquivos era apenas um código de ativação da segurança. O verdadeiro acesso era a data de uma cerimônia que aconteceu no dia anterior ao casamento oficial, da qual seu pai tinha sido testemunha. Esse detalhe entrega tudo. O Chris estava mesmo do lado dos mercenários. Ele queria vingança porque o Mark depôs contra o pai dele no tribunal. A revelação pega todo mundo de surpresa, e o clima esquenta ainda mais quando o Ryan parte pra cima do Chris. Mas antes que consiga fazer alguma coisa, um dos capangas segura ele, a arma dispara sem querer, e o Ryan acaba levando um tiro na perna. Enquanto do lado de fora, a Sam ainda está tentando se esgueirar pela mansão em busca de uma brecha para entrar. Ela vai até a sala onde as damas de honra tinham se arrumado antes da cerimônia, e justo nessa hora cruza com um dos mercenários. Para despistar, a moça finge que estava arrumando o cabelo, mas logo improvisa uma arma e usa um spray de cabelo para cegar o cara. Ele então reage disparando um tiro que alerta os outros homens, mas a Sam não dá tempo de nada. Ela pega duas pranchas de cabelo e parte para cima, até conseguir derrubar o sujeito direto numa estaca de madeira. Dentro da mansão, o Kurt avisa que ainda ia demorar pro cofre abrir e manda colocar os ricaços de volta com os outros reféns. Ele queria que todos vissem de perto o sangue escorrendo da perna do Ryan, só para aumentar o clima de medo. Ele também manda checarem o tiro que ouviram minutos antes. Aí, dois capangas vão investigar e logo descobrem o corpo do mercenário que a Sam tinha derrubado. Eles então avisam o Kurt, mas nessa hora o Chris, todo cheio de si, pega o rádio e fala que queria o coração do responsável. Os outros até dão risada, porque sabiam que o Chris era só um babaca que queria pagar de herói. O Kurt, que não era bobo nem nada, decide que aquilo já estava enchendo a paciência e entrega uma arma pro Chris, mandando ele caçar o convidado misterioso. Logo em seguida, outro mercenário mostra que pela lista de convidados, a única pessoa que faltava era justamente a agente. O Kurt então já percebe que ela não tinha nada de empresária de felinos e que era alguém muito mais perigosa. Enquanto isso, a Sam invade a sala de segurança. Ela atrai o guarda que estava lá, derruba o cara e tranca ele dentro de um armário. Aí começa a checar as câmeras de vigilância e vê o Chris andando pela mansão armado, todo desengonçado, fingindo que era um espião. Nesse momento, ela já saca que ele estava junto com os mercenários. A Sam decide ir até ele e o Chris tenta bancar o Salvador, mas a Sam não cai nessa. Ela aproveita o momento para arrancar informações dele. Descobre que havia 27 inimigos espalhados pelo lugar e que o líder se chamava Kurt. O Chris ainda tenta bem de fininho passar o rádio pros outros, mas é tão estabanado que a Sam percebe e já rende ele na hora, tomando a sua arma. Só que ao checar, ela vê que a pistola estava descarregada e solta uma tirada debochada. Com raiva, o Chris parte pra cima dela usando um guarda-chuva e a Sam pega um tubo de ferro, transformando a briga numa luta de espadas improvisadas. E claro que ela não tem dificuldade nenhuma e derrota ele rapidinho. Só que antes de poder terminar, mais mercenários aparecem atirando e a Sam não pensa duas vezes, pulando pela janela. Ela cai bem na sala onde o bolo de casamento estava guardado e, pra despistar, se finge de morta. Um dos capangas então entra e checa a cena, confirmando no rádio que ela já era. Mas quando vira as costas, a Sam acorda e apaga ele com um golpe certeiro. Enquanto isso, o Kurt volta até os reféns e fala que já tinham se livrado da Sam. A notícia destrói a Betsy, mas logo ela percebe pela janela a amiga do lado de fora, detonando mais mercenários. O coração dela se enche de esperança, mas ela guarda da informação só pra si. A Betsy espera o momento certo, e quando o Kurt se distrai, conta pros outros o que viu. Ela diz que a Sam estava indo em direção à cozinha, e que de algum jeito ela estava derrubando os mercenários um por um, e pra Betsy aquilo era o único fio de esperança que eles tinham. É aí que o Frank, com a experiência de veterano, decide abrir o jogo com os demais. Ele explica que não era só um assalto. O fato do Kurt falar abertamente que trabalhava pro cartel de Sinaloa mostrava que ele não tinha medo das consequências. Isso só podia significar uma coisa: no final das contas, eles seriam eliminados de qualquer jeito, e a revelação deixa todo mundo ainda mais apavorado. A Betsy, que já tinha entendido que só ficar sentada esperando não ia resolver nada, decide bolar um plano. Ela fala pro Kurt que todo mundo estava assustado, com fome, e que talvez uma comidinha ajudasse a aliviar a tensão. O vilão até estranha, mas acaba deixando a Betsy ir até a cozinha, só que com dois mercenários de escolta, claro. Em seguida, o Kurt chama a Virginia, porque era a vez dela executar mais um passo para abrir o cofre. A tensão só aumentava no salão. Na cozinha, a Sam estava no maior clima comendo umas guloseimas, ao mesmo tempo em que dava uns pontos no próprio braço. E quando a Betsy aparece, ela fala alto de propósito para chamar a atenção da amiga. Um dos mercenários então tenta
tenta acender a luz do ambiente, mas nem tem tempo. A Sen lança uma faca certeira, cravando na mão dele. Logo em seguida, o outro mercenário avança, e a Sen pega a primeira coisa que vê, uma bandeja fina que ela usa como escudo. E sim, do jeito que o filme mostra, parece até que aquela bandejinha tinha virado o escudo do Capitão América, bloqueando rajadas de fuzil. Mas enfim, depois de uma luta rápida, a Sen consegue chegar até a Betsy e arrasta a amiga pra fora da cozinha. E antes de sair, ainda improvisa uma distração. Joga farinha pelo ar e incendeia, causando uma explosão que apaga os mercenários no ato. A Betsy então fica em choque, sem acreditar no que acabou de ver, querendo saber quem diabos a Sen realmente era. Mas não tem tempo pra explicação, porque outro capanga aparece e a Sen pega uma chave de fenda, usando como arma improvisada pra derrubar o sujeito. Só que não para por aí, mais mercenários chegam na sequência. E dessa vez a Sen improvisa ainda mais, usando até uma mangueira de incêndio pra nocautear todo mundo e sair dali. E enquanto a Sen e a Betsy estavam na cozinha, o Kurt continuava com aquela novela de tentar abrir o cofre. Logo chega a hora de usar o anel do noivo, que estava com o Chris, mas aí o bobalhão percebe que já não tinha nada nos bolsos, porque a Sen tinha passado a perna nele e roubado o anel antes. O Kurt, que já tinha quase certeza de que a Sen estava viva, provavelmente por causa dos barulhos de tiro, pega o rádio e solta uma ameaça, querendo o anel em troca. Mas a Sen só tira onda, faz piadinha e ainda desliga na cara dele. Depois disso, ela explica pra Betsy a gravidade da situação. Se o cartel fosse mesmo o de Sinaloa, eles tinham apoio de um grupo chamado Europa Down, que era absurdamente perigoso. A Betsy então lembra que o Chris sempre dizia que dentro daquele cofre tinha algo que podia incriminar o pai dele. Pra Sen, isso fazia todo o sentido. Se fosse informação sobre o Europa Dawn, claro que os vilões fariam de tudo pra colocar as mãos nisso. A Sen começa a bolar um plano sozinha, mas a Betsy insiste em participar, dizendo que agora as duas eram um time. Convencida, a Sen entrega uma arma pra amiga, pede pra ela passar pro Frank e aguardar o sinal, enquanto a própria Sen criaria a distração necessária. Logo depois, a Betsy retorna até onde estava o Kurt. Ela solta que a amiga prometeu se vingar e que não fazia ideia das habilidades secretas da Sen, e o vilão manda colocarem a noiva junto dos demais reféns, antes de sair com alguns homens pra caçar a agente. Assim que chega, a Betsy conta pros outros o que tinha acontecido, e o grupo começa a pensar num plano de fuga. A Lydia logo tenta seduzir um dos mercenários. A Zoe finge que estava em trabalho de parto, mas a encenação não cola. Um bandido até aponta a arma pra barriga da grávida, deixando tudo ainda mais tenso. É aí que o Dave, o marido covarde, finalmente toma coragem e se joga na frente dela. E mesmo sem o disparo ter acontecido, esse momento cria a brecha que o grupo precisava pra reagir e eles conseguem nocautear os capangas. Enquanto isso, a Sen vai até o sistema dos sprinklers. Ela dá um jeito de ligar fios elétricos na água, transformando o gramado em uma armadilha que frita os mercenários que estavam circulando por ali. A distração funciona, e o Kurt logo vê um cabelo loiro saindo atrás de uma moita. Ele então manda atirar sem pensar duas vezes, mas quando chega perto descobre que era só um manequim. Pra piorar, os mercenários ainda acionam uma bomba escondida ali. O Kurt fica possesso com isso, completamente fora de si, e ameaça matar a Betsy. É nesse momento que a Sen reaparece, mostrando que estava com o anel que ele tanto precisava, e depois sai correndo, atraindo os inimigos. Na fuga, ela acaba lutando contra vários mercenários, e até usa um lança-foguetes contra um deles. Só que no meio da ação, a Sen leva um tiro no ombro. Enfraquecida, ela é dominada, e acaba sendo capturada pelos vilões. Enquanto a Sen era capturada, os reféns não ficaram parados. Eles conseguiram juntar algumas espadas antigas, e outras coisas que acharam pela mansão, e usaram como armas improvisadas. Com isso, acharam uma passagem secreta que levava direto pro outro lado da ilha, e fugiram por ali. Só que a Betsy não conseguia se livrar da sensação de que estava abandonando a Sen. Ela fala que tinha um pressentimento ruim, e decide voltar. E junto dela também retornam a Zoe, a Lydia e até a Virginia. Dentro da mansão, o Kurt finalmente consegue abrir o cofre usando o anel do Ryan. Lá dentro, encontra várias barras de ouro, e mais importante, um HD cheio de informações sobre o grupo Europa Down. O Chris até comemora achando que conseguiu o que queria, mas a verdade é que o Kurt nunca teve a menor intenção de dividir nada com ele. Na real, o plano sempre foi descartar o bobalhão. Assim, os dois acabam entrando numa luta corporal. Nesse meio tempo, a Sen aproveita a confusão para tentar escapar, mas em vez de simplesmente fugir, ela decide ficar e ajudar o Chris. No fim, eles acabam fugindo juntos, e para sobreviver a uma granada que explode por perto, se jogam dentro de um alambique gigante onde a família produzia whisky. Ali dentro, eles ouvem o Kurt falando que tinha colocado rastreadores nos convidados, e que seus homens já estavam indo atrás dos reféns. O plano era simples, eliminar todo mundo para não deixar testemunhas. Depois disso, o Kurt manda um dos capangas inundar o tonel onde a Sen e o Chris estavam presos, e a situação parece sem saída, até que a Betsy e as outras garotas chegam procurando por ela. É então que a Betsy percebe alguns barulhos em código Morse, era a Sen pedindo ajuda. Seguindo o som, elas encontram o tonel, e conseguem abrir a estrutura a tempo de salvar tanto a Sen quanto o Chris. Logo em seguida, elas vão até a sala do cofre, mas descobrem que tudo já tinha sido levado. Só que o aerobarco do Kurt ainda estava ancorado na ilha, se preparando para sair. Então, sem pensar duas vezes, as moças usam um canhão antigo que estava ali, e disparam contra o barco principal dos vilões, detonando boa parte da operação. Com isso, a Sen e a Betsy decidem ir ainda mais fundo no
contra-ataque. Elas entram no túnel de ar que os mercenários estavam usando para transportar o ouro e seguem até a saída. E quando chegam do outro lado, encontram um barco convenientemente esperando por elas, pronto para virar a próxima chance de fuga e revanche contra o Kurt. Logo a Betsy e a Sam estão em perseguição, quando o Chris aparece atrás delas. As duas tentam se livrar dele com uma granada, mas não funciona. Então a Sam dispara as metralhadoras do aerobarco contra os barcos em fuga, destruindo eles, e consegue se aproximar do barco do Kurt, pulando em cima dele. Aí as duas mulheres enfrentam o vilão. A Betsy morde a perna dele, mas leva um golpe, enquanto a Sam, irritada com a situação, o nocauteia. Elas então amarram o cara na âncora e o jogam pra fora do aerobarco. Então o Chris chega, armado, exigindo que elas entreguem o HD, mas a Sam e a Betsy fogem em um paraquedas improvisado, deixando ele sozinho. Nisso o aerobarco acaba batendo no mural de casamento, e os fogos de artifício começam a sair, incendiando o barco. Logo as duas amigas retornam pros demais, na hora em que os amigos agentes da Sam chegam porque a Nadine, analisando a foto do homem com a mala que a Sam enviou, percebe que havia mesmo uma arma escondida ali. Aí a Betsy decide se casar ali mesmo, preferindo um casamento simples do que aquela coisa chique, cheia de pompas de antes. Mas ela agradece o empenho da Virginia. Nesse momento, o Chris aparece mais uma vez, ainda exigindo o HD, mas a Sam explica que os analistas confirmaram que o pai dele realmente trabalhava com os bandidos. Ouvindo isso, o Chris decide se render, entregando a arma e o detonador das bombas que o Kurt havia espalhado pela mansão. Então, a Betsy e o Ryan enfim se casam, e quando a noiva vai jogar o buquê, a Sam o pega e sem querer aciona o detonador, causando a explosão da casa, e mesmo assim, todos lidam com a situação numa boa. À noite, todos comemoram ao redor de uma fogueira, e a Virginia declara que a Sam merecia ser a verdadeira madrinha do casamento. Aí, a Sam vai pro centro, dá seu depoimento dramático e fala sobre o amor que sente pela Betsy, que responde que também a ama. A Sam também avisa que ninguém ali poderia revelar que ela era uma agente secreta, sob risco de prisão, e todos concordam. E encerramos com todos dançando loucamente, curtindo a vitória e a amizade. Fala galera, vocês teriam salvo uma amiga que acabou de te expulsar do seu casamento? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.